Olá, meu querido, estamos de volta com o nosso curso, mini curso, com as nossas aulas, com os nossos vídeos. Não sei muito bem o que é isso. Para você que não estudou nada pro Enem. Então é isso. Se você não estudou nada pro Enem e quer tentar ir mais ou menos não tão mal, continua aqui comigo. Se não é o seu caso, tchau. Vai pro próximo vídeo. Mas a ideia é que, né? Já falei para você sobre os acertos e a coerência, já falei isso para você sobre a redação, e agora eu quero te dar algumas dicas práticas para a hora da prova. E essa aula ela é importante, talvez até para quem está estudando para o Enem, que meio que estuda demais e esquece disso, que é o básico, né? A coisa mais importante de uma questão do Enem é o enunciado, não importa qual a área ela for. O que é o enunciado, Lauro? Toda a questão do Enem vai ter um texto gigantesco no início, daí vai vir o enunciado, que é a parte final do texto em que tem efetivamente a pergunta, sabe? Logo depois vem as alternativas. Então o enunciado é um mini textinho que fica antes das alternativas. Dentro desse enunciado tem o que a gente chama de comando, que é efetivamente o que ele quer de você. E é ali que está o ouro. Tudo que importa é o que está ali. Nada mais importa. Então, dependendo da questão, quem treinou bastante consegue fazer sem ler o texto, só pelo que está no enunciado. Pela maneira como o enunciado pergunta. Eu vou dar alguns exemplos para você, tá? Vamos supor que ele traga uma charge, e ele pode trazer isso na prova de linguagens ou na prova de humanas. E ele pergunta a você qual é o objetivo dessa charge, né? Pode ser na prova de linguagens, cobrando o gênero textual, pode ser na prova de humanas, cobrando algum contexto histórico. No momento que você sabe que uma charge serve para criticar alguma coisa, você já dá uma passada de olho rápida nas alternativas e vê o que tem a ver com crítica ali. Porque se não tiver a ver com crítica, não é o objetivo de uma charge. Ou seja, só com o enunciado, sabendo o que ele está pedindo, você já consegue eliminar uma porrada de coisa. E aí você vai fazer uma técnica, que é algo que pode te salvar, assim, né? Lembrando, nós estamos dando uma técnica para quem não estudou. Se você estudou, o melhor é você ir de acordo com o que você estudou, sobre o conteúdo, sobre a competência e habilidade. Agora, você não estudou nada, que é o objetivo do nosso curso. Você vai olhar para o enunciado e para as alternativas e vai ver qual alternativa melhor combina com o enunciado. Qual que faz mais sentido, sabe? A técnica é assim. Você vai pegar o enunciado, eu nem vou mostrar a questão, eu tô só conversando com você. Você vai pegar o enunciado, vai ler ele, e aí o que todo mundo faz? Lê o enunciado, daí depois lê a letra A, lê a letra B, lê a letra C, letra D e letra E. Não, você vai ler o enunciado junto com a A, porque na maioria das questões do Enem, ele nem faz uma pergunta, né? Não tem um sinal de interrogação. A resposta certa, ela complementa o sentido do enunciado. Então você vai ler o enunciado junto com a A, depois você vai ler o enunciado junto com a B, vai ler o enunciado junto com a C, vai ler o enunciado junto com a D e vai reler o enunciado mais uma vez junto com a E. Você vai fazer 5 leituras do enunciado, junto com cada alternativa, para você ver qual que faz mais sentido. E você vai perceber umas bizarrices no Enem, daí você vai notar quais são as alternativas absurdas, entende? Porque vai ter uma charge, tá perguntando o que ele tá criticando, e ele vai dizer assim, tá criticando o esforço que os alunos fazem se dedicando para a prova do Enem. Não, para um pouquinho. Ninguém vai criticar o esforço que os alunos fazem para a prova do Enem. Se eu for criticar, eu vou criticar a falta de esforço, a preguiça, o quanto eles não estão nem aí para nada. Tem um cara fazendo um vídeo gratuito, ensinando ele a tentar ir um pouco melhor sem ter estudado nada, e ele ainda não faz nem isso. Nem ver o vídeo. Isso vai ser um alvo de crítica. Não tem como alguém criticar o esforço de uma pessoa. Então eu já elimino. Professor, só por essa lógica, assim, isso. Na prova de linguagens humanas, que é o primeiro domingo, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ela, é muito comum de acontecer isso. Muito comum. Por isso que, se você vai olhar as notas do Enem, as notas do primeiro domingo são, em termos de número de acertos, maiores do que na segunda. O pessoal acerta mais. Por quê? Porque tem muita questão desse tipo. E tem gente, cara, que estudou pra caramba e tá tão nervosa que não olha isso. O cara olha só pro enunciado, fica tentando lembrar do que ele estudou e marca uma bobagem, uma alternativa que não tem nada a ver com o enunciado. Na prova de natureza e matemática também dá pra fazer isso. Só que você vai ter que usar um pouco mais de lógica, né? Se é uma questão de cálculo, como é que você vai fazer? Ver a alternativa que é melhor completa? Não. Você pode olhar para a diferença entre os números e ver aquilo que faz mais ou menos sentido. Tem algumas questões, por exemplo, do Enem, que são sobre uma caneca, encher o volume de uma caneca. E aí ele tem alternativas perguntando para você qual é o volume da caneca. Uma caneca aí que você tem em casa, razoavelmente ela tem qual volume? Em torno de 500 ml, certo? Uma caneca tem em torno de 500 ml. Professor, não faço ideia. Pensa um pouco. Pensa numa garrafa de refrigerante de 2 litros. Tu acha que tu tem alguma caneca em casa que caberia toda a garrafa de refrigerante? Não tem. Então, se tiver uma alternativa do Enem dizendo que a caneca tem 2 ou 3 litros, você vai marcar? Não, porque não é razoável que ela tenha isso. Professor, mas e se a questão do Enem tem uma caneca com 2 litros? Não, porque a prova do Enem é ancorada na realidade. Se a prova do Enem te cobrar qual é o volume de uma piscina, vai estar dentro de um valor do que piscinas normalmente têm de volume.
Se a prova do Enem te cobrar o número de assentos numa sala de cinema, vai ser alguma coisa adequada a alguma sala de cinema real que exista. Não vai dar a resposta certa dizendo que uma sala de cinema tem 200 mil lugares. Então, se tiver isso numa alternativa, é um distrator que tá ali para te enganar. Professor, o senhor tá falando sério mesmo? Por que eu estaria fazendo esse vídeo para dizer que isso é errado? Claro que eu tô falando sério. A prova do Enem, ela não traz, isso talvez você tenha que aprender nesse vídeo, ela não traz questões, ela traz situações, problema do mundo real que precisam de uma solução. Saber disso, que não são questões aleatórias. Você nunca vai encontrar no Enem o que talvez você encontre na sua prova de colégio, que é assim, calcule o valor do X. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz? Onde é que tá o X? Tá aqui, ó, não sei. Vai te dar um triângulo e perguntar o valor do X. Jamais. Se ele te der um triângulo, é dentro de uma situação do mundo real em que alguém precisa descobrir a altura de não sei o quê. No Enem cai assim. Imagina um triângulo, por exemplo, triângulo equilátero, aquele que tem assim uma retinha aqui e um triângulo assim, né? Como é que o Enem traz isso em forma de questão? Um triângulo retângulo. Ah, existe uma estrada que vai para algum lugar que ela faz esse percurso aqui, ó. O cara tem que ir reto e depois dobrar. E eles querem construir uma estrada que é diagonal, que vai direto. Em vez de o cara ter que fazer tudo isso aqui, ele vai direto na diagonal lá para onde ele quer. E o cara quer que tu calcule quantos metros vai ficar aquela estrada. Ou seja, quantos metros ele vai andar a menos se ele cortar caminho pela diagonal. É um triângulo. Ele te deu os 2 catetos e tu tem que calcular a hipotenusa. Mas tá dentro de uma situação real. Então, tu pode olhar, se tu não sabe calcular, tu pode olhar aqui, ó, tem 10 metros indo aqui e tem mais 15 metros indo assim. Tô chutando valores, tá? Não sei se vai formar um triângulo isso. 10 e 15 vai somar a 25. Se o objetivo do cara ao cortar caminho é fazer um caminho mais rápido, esse caminho que ele vai fazer vai ser maior do que 25 metros, que é o caminho que ele andaria normal? Não, então tem que ser uma alternativa menor do que 25 metros. Já corta fora todas as alternativas que forem os próprios 25 ou mais do que isso. Geralmente vai ter 2 assim. Professor, mas isso que o senhor está me falando é uma revolução na minha vida. Isso é o que eu ensino no meu curso Chave Mestra, que é um curso que eu dou para quem está estudando o ano todo, além do estudo, se ligar dessas técnicas. Meu Deus, eu quero isso. Nós estamos perto. Se você está vendo esse vídeo quando ele foi publicado, nós estamos perto do Enem. Você não tem mais o que fazer agora. Agora é tentar ir lá e acertar mais umas. Em outro ano que você for estudar, você me procura. Agora não. Agora você vai tentar usar essa lógica. Dá para fazer Ciências da Natureza. Ciências da Natureza é uma prova que ele não traz situações aleatórias, assim, ele traz situações reais. Um animal predando o outro, uma enfermeira, um técnico que está num hospital e não está aparecendo o tipo sanguíneo que está numa bolsa lá, que está apagado. Tem que descobrir qual é o tipo sanguíneo. Sempre tem essa relação de lógica. Então, eliminar alternativas que não fazem sentido é uma excelente opção. Porque pensa, se você juntar tudo que eu falei, ó, focar no enunciado para tentar responder. Na outra aula eu falei para você priorizar as fáceis, porque a coerência dos acertos é mais importante que o número de acertos. E você eliminar alternativas absurdas por lógica, vamos juntar as fáceis que você vai acertar, com algumas médias que eliminando alternativas você consiga pelo menos ter mais chance de acertar no chute. E errando só as difíceis, a gente está melhorando muito o nosso desempenho e pode ser que você consiga a sua vaga na universidade só com isso, cara. Então, como nós estamos próximos ao Enem, o que você tem que tentar fazer é isso. Vamos tentar usar a lógica, tentar eliminar opções para tentar acertar mais. Eu garanto para você que se você fizer isso, eu não sei se você vai passar, mas a sua nota vai ser melhor do que ela seria sem essas dicas. Certo? Comenta pra mim se você tá gostando dessa série de vídeos, deixa aqui nos comentários, se der eu vou responder alguns comentários em forma de vídeo também. Quero saber se tá te ajudando, vamos firme, o Enem tá chegando e a gente vai melhorar a nossa nota.